Oiê, oi Dani, oi amor, oi gente. Som tá bom aí, gente? Amor, meu filho dormiu? Oi Amanda! Oi, Loredana já entrou. Vou dar 5 minutinhos aí pro pessoal entrar, Lore, pra poder chamar você, tá? Tava aqui enviando, convidando pessoas pra live, acabei nem dando oi, né, gente? Amores, aproveitem para chamar outras pessoas aí, divulguem, ajudem, que vai ser muito sensacional essa live hoje, hein? Muito grata aí por todos vocês que estão entrando. Amor, na hora que a Loredana entrar, se eu tiver com a cabeça cortada, me avisa. Alguém me avisa. Que linda, mãe da Loredana! Gratidão, amor, seja bem-vinda. Que por sinal parece muito a minha mãe que faleceu, né? Ai, que delícia, gente, ter vocês aqui. Tô amando esse negócio de fazer lives, é tão gostoso. Esse movimento da gente, no momento que, por exemplo, eu tô em casa, teoricamente não consigo atender as pessoas. Eu tô buscando agregar de alguma forma e tá sendo tão incrível essa vibração desse carinho que eu tô recebendo das pessoas. Volta pro meu próprio campo, né, com tanta força que a minha vibração tá uma coisa, tá maravilhosa. Oi, gente, tudo bem? Sejam muito, muito bem-vindos. Muito honrada e grata com a presença de todo mundo. Gratidão, amor. Oi, Guilherme, seja bem-vindo. Podemos fazer uma live juntos. Uma live pedagoga, minha amiga, que vai fazer live com a gente também. Para dar um help aí para as mães como eu que estão em casa com filhote direto, né, amiga? Muito honrada aí com a sua presença de todo mundo. Oi, amiga. Deixa eu ver se já deu. Sem encerrar a live 4 e 2. Inspiração mais 3 minutinhos, tá, gente? Que aí o Instagram tá notificando as pessoas. Aproveita você que já entrou aí, convida aí umas pessoas. Oi, Flávia querida, tudo bem? Convida mais pessoas para estarem com a gente hoje nessa live com a Loredana, maravilhosa, presente que o universo me enviou, essa amizade. Quero presenteá-los com essa mulher incrível falando hoje. Vocês vão amar conhecer mais sobre direito sistêmico, sobre constelação familiar. E a Loredana fala com muito amor, com muita propriedade, né? Oi. Então vamos lá. Boa tarde. Alguém com o sobrenome da Loredana. Oi, oi. Deixa eu ver que horas são, minha gente. 2 minutos. Só aguardando aqui mais umas pessoinhas, amores, pra gente começar e eu falar aí quem é a Loredana. Deixa eu beber uma aguinha. Eu e meu Fortnite inseparável, gente. Hoje eu já vim trabalhar na cura, ó. Tô no verde, tô no quartzo verde da Mariana, da Pure Love Cristais já. Trabalhando na cura. Acho que eu já senti no meu campo, Loredana, que alguma coisa muito boa vai acontecer aí hoje. Uma cura que eu tô necessitando vai acontecer aqui. Desculpa, gente, botei o dedo na câmera. Então eu vou introduzir aí falando quem é a Loredana e já boto ela aqui pra vocês verem. Estão curiosos? Como vocês estão? Tati, minha amiga da faculdade, amor. Gratidão por estar aqui, que delícia. Muito feliz, você vai amar. Ouvi a Loredana falando aí de constelação, a Tiago, Ravaiane. Gratidão, amigo, por estar aqui, hein? Tô te esperando aí a sua agenda lotada. Sei que você continua trabalhando pra gente fazer uma live, porque você vai, cara, vai levar muita coisa boa para as pessoas com a tua fala tão rica aí, tão motivacional no momento desafiador, né? Para a maioria. Boa tarde. Então vamos lá, gente. Já deu 4 e 5, em respeito a todos vocês aí. Deixa eu primeiro falar aqui quem é a Loredana, gente. Loredana é um presente que o universo me enviou quando eu fui fazer um curso num momento muito desafiador da minha vida. Agora eu vou parar aqui de olhar os comentários, tá, gente? Para focar aqui. Mas depois eu respondo, quando eu estiver olhando aí a Loredana falar. Então, num momento muito desafiador da minha vida, eu decidi fazer um curso
para aprender uma técnica de respiração na sede da Arte de Viver aqui na Ilha do Governador. E aí tinha um momento desse curso que se chama Happiness. No momento desse curso, happiness, né, significa felicidade. Então, no momento desse curso, tínhamos que formar grupos, duplas, se eu não me engano, eram duplas. Na mesma hora, Loredana, que é voluntária da Arte de Viver, faz um trabalho voluntário lindíssimo junto a essa organização, ela chegou perto de mim e aí a gente realmente grudou e não desgrudou mais. Hoje em dia tá cada uma no seu caminho, a gente não tem se visto com constância, mas a gente continua ressoando na mesma energia, por isso que hoje eu a convidei para estar aqui comigo, agregando a todos vocês, falando sobre essa técnica tão incrível que é a constelação familiar, que ela usa inclusive na profissão dela como advogada sistêmica, mas hoje ela está aqui como terapeuta de constelação familiar, tá, gente? Então ela integra a Comissão de Direito Sistêmico da Ilha do Governador e da Barra da Tijuca, tá fazendo um trabalho incrível. Então vou logo colocá-la aqui para vocês verem, viu? Então vamos lá, peraí, gente, que eu tô aprendendo a fazer esse negócio de live. Boa tarde quem entrou aí, deixa eu guardar a Loredana aqui. Me avise se eu tiver com a cabeça cortada. Oi, amiga, bem-vinda. Oi! Boa tarde. Gente, eu tô cortada, não tô, porque aqui eu não me vejo. Eu vejo Tá, até. Eu vejo que estou cortada aí, a tá vendo? testa tá. O Instagram não mostra a realidade. Agora eu tô ainda, amiga. Não, não, melhorou. Agora melhorou. Ah, que engraçado que eu Consegue não me me ouvir vejo. bem? Sim, tá todo mundo ouvindo bem, gente? Ah, Constelação incrível. Então vambora, amor. amiga. Então, é um Vou prazer estar trabalhar na aqui. minha já. Desculpa. Nada. É um prazer estar aqui, Luiz, e obrigada pelo convite. É um tema que, assim, eu sou muito apaixonada, então vocês vão ver os olhinhos brilhando, porque realmente foi uma terapia, né? Uma técnica que, assim, mudou muitas coisas na minha vida. Eu sou muito grata a ela. Então, assim, eu vou contar um pouquinho como que aconteceu. Eu também sou advogada, como ela falou. Também estou nessa profissão. E faço essa mescla, essa conversa entre o conhecimento sistêmico e o direito, né? E foi criado o direito sistêmico. Depois eu vou deixar meu Instagram, acho que vocês conseguem acessar, né, aqui. E aí eu também falo um pouco sobre isso lá. Mas, assim, hoje eu venho falar sobre a constelação. Eu sei que a gente está passando por momentos, assim, desafiadores. E a constelação, ela traz nada mais do que também as terapias, né, holísticas e alternativas. Ela traz um maior autoconhecimento, né? Aquele olhar da gente ver o que a gente pode aplicar com esse conhecimento na nossa vida. Então, eu vou fazer um paralelo, né, aos movimentos atuais que a gente está passando como humanidade e trazer as leis sistêmicas para fazer esse link. E aí, trazer muitas reflexões. Vai ser uma tarde de reflexões, amiga. Então, Maravilhoso. Mas já que você falou de mim, só uma coisa, gente. Eu estava tão afim nervosa, né, de estar te recebendo, de estar me acostumando ainda a fazer lives, então no início ainda fui nervosa. E esqueci de falar que você estava nessa minha constelação familiar de pai e de mãe. E que, poxa, desde os meus 6 anos sem ver meu pai, eu reencontrei, né, com 33 anos. E foi assim, a constelação familiar, eu dizia que eu só sentia gratidão pelo meu pai ter me dado a vida, mas que eu não sentia nada por ele, não sentia falta, não sentia nada. E em terapias eu fui descobrindo, né, toda como é que meu corpo processou tudo isso, e foi com a constelação que veio muito forte no meu coração essa vontade de reencontrar, e tudo foi equilibrado, tudo foi, qualquer nó foi dissolvido, tudo foi colocado nos seus devidos lugares. E quando eu reencontrei foi tão forte o amor mesmo, daquela essência raiz, porque eu sou 50% pai, né? 50% mãe, como você sempre fala. E tanto é que eu nem me importo com o que aconteceu, o que não aconteceu, não julgo. Entendo que ele agiu conforme o seu nível de consciência. E é um amor tão grande, é tão surreal, que é como se eu tivesse sido criada por ele. Eu falo, se a gente tivesse convivido junto, não ia ser tão parecido. Como que pode?
né? E aí, então, não poderia deixar de dizer, já fiz outra constelação com você também, foi maravilhosa. Só gratidão, meu amor. Você encante a todos como sempre me encantou aí, falando tão lindamente da constelação. Sim. A constelação, como você falou, né? Como que é possível que reconectou assim? É como se não tivesse acontecido nada nesse meio tempo. A constelação ela vai trabalhar com um nível pouco diferente, né? Se a gente for para uma terapia convencional, a gente vai trabalhar a nossa parte, o nosso intelecto, a nossa mente. E a constelação, ela vai ver aonde que a nossa alma está. É meio profundo falar assim, mas exatamente o que a gente consegue observar quando se começa essa terapia. Aonde que a nossa alma parou? Ela parou em algum nó, em algum emaranhamento, né, que a gente chama, em algum problema do nosso sistema familiar que a gente às vezes não tem noção, né? Inconscientemente a gente fica em certas coisas e o mais bonito é que é tudo por amor. A gente não sabe por que a gente está, às vezes, atrelado a certa questão familiar, mas a gente tá ali somente para poder vivenciar esse amor. Então, o que acontece? Lá, muito tempo atrás, há quase uns 30 anos por aí, essa pessoa aqui, ó, eu tô com o livro dele aqui, eu fiz questão de trazer ele. Ele é Bert Hellinger. Ele foi quem compilou todo esse conhecimento que eu vou passar um pouco para vocês. E ele foi, assim, várias profissões, psicólogo, teólogo e tudo. E aí ele viu, analisando o comportamento humano, em que algumas dinâmicas nas gerações da família. E como que é possível? O que acontecia? Há uma comunicação entre as gerações do que se acontece. E aí, as gerações seguintes, as mais próximas, o que elas vão fazer? Elas vão pegar e elas vão compensar as coisas ruins, as rachaduras que tiveram nas gerações anteriores. Então, várias dinâmicas vão acontecendo. E aí, eu trouxe aqui para a gente falar das leis sistêmicas, né? Até nessa parte terapêutica tem leis, até isso me acompanha. E assim, aí o que acontece? A gente tem 3 leis que regem a constelação. Digamos que o ensinamento é um grande guarda-chuva e essas leis é o tripé desse grande conhecimento. E aí, a primeira lei que ele visualizou, né, que rege todas as relações, e não só de família, pode ser a relação da empresa, pode ser a relação a gente como sistema, como mundo, que é isso que eu venho fazer o paralelo, né, nessa época que a gente está vivendo. Então, assim, são vários sistemas, né? Não é somente o familiar que a gente pode aplicar essa lei. Inclusive, a gente também analisar nossos relacionamentos amorosos, o casal em si. Então, a primeira lei que a gente pode observar é a lei do pertencimento. Então, o próprio nome já diz, pertencer. É a gente estar dentro de um grupo, né? Porque a gente não pertence sozinho. A gente pertence a um grupo. E aí, essa lei, a gente pode observar, e a constelação, ela sempre vai observar aonde que a lei foi infringida para poder ser reparada. A terapia funciona para poder reparar onde a lei não está sendo respeitada. Então, a lei do pertencimento, as pessoas do sistema, elas fazem de tudo para pertencer. Elas podem até... tem casos, né, às vezes, de doença, a gente constela doença e tal. E quando se abre ali a dinâmica, se abre o campo que a gente fala, que é o campo morfogenético, né? É o campo onde tem todas as impressões, onde a gente carrega tudo. E quando se abre, às vezes, o campo, se mostra que, às vezes, aquela pessoa com uma doença, ela está ligada a uma grande morte ou uma grande dor da família. E aí, por amor a esse familiar,
ela morre também em vida. Então ela tá ligada à morte. E aí, na constelação, a gente usa algumas frases sistêmicas de efeito e a gente pode pedir para a pessoa, a gente mostra para a pessoa onde é que ela tá na vida e pode falar uma frase para que ela retorne. Isso, claro, a gente não salva ninguém. A gente, como terapeuta, amiga, a gente sabe que a gente não pode embutir nem querer salvar ninguém. Pelo contrário, a gente facilita processos. Então, o pertencimento é muito isso, né? A gente querer pertencer ao grupo. Então, muitas vezes, a gente faz coisas no nosso dia a dia para a gente conseguir pertencer àquele grupo. Então, a gente reproduz comportamentos, a gente faz certas coisas para a gente continuar pertencendo. E essa é a lei, assim, que é instintiva do ser humano. Realmente é muito, assim, basilar. A outra lei que a gente observa é a lei da ordem, também chamada a lei da hierarquia. Essa lei, ela fala o seguinte, que quem veio antes tem precedência. Então, o que acontece? Os nossos pais, que foram aqueles que nos deram a vida, que você estava falando aí do seu paizinho, quando a gente fala assim, nossa, nosso pai veio primeiro, a gente tem muito isso na constelação, né? Que quem veio antes é maior do que quem veio depois. Ah, mas isso é meio óbvio. Não é tão óbvio assim. Porque no dia a dia, às vezes, a gente assume posturas da gente ser mãe dos nossos pais, da gente ser mãe dos nossos maridos, a gente vai ocupando papéis que não nos diz respeito. E constelação é posicionamento. É a gente ver aonde a gente está na vida. Qual lugar eu venho ocupando na vida? Qual lugar eu venho ocupando nessa existência? Ainda perante isso tudo, né? Isso que a humanidade foi solicitada, digamos assim, para não falar que foi a ferro e fogo, né? Mas assim, a gente precisou parar para a gente olhar para dentro. Então, assim, é muito disso. Como que essas leis estão atuando agora em mim, nos meus relacionamentos, na minha vida? Então, qual é a posição que eu me encontro? Eu estou pertencente? O que eu faço para pertencer? Como que eu tô nessa questão de ordem com as pessoas como eu relaciono? Como que eu estou nessa questão de hierarquia se a gente for pensar, né, que a Terra, ela é Gaia, né? Ela é um espírito, ela é uma coisa maior, enfim. Como que eu tô? E o divino também. Como que eu tô nessa relação com o divino? Eu me acho maior que o planeta Terra? Ser humano, né? Ele vem numa prática de quê? De extração, de pegar e usar muito a natureza. E aí? Quem é maior? Quem veio primeiro, planeta Terra ou os seres humanos? Né? A gente vê que todas essas leis a gente pode aplicar para isso que está acontecendo agora num amplo aspecto. E a do pertencimento também. A gente faz o quê? A gente faz de tudo para pertencer a um grupo. E a partir do momento que eu excluo a minha casa, que é o planeta Terra, eu estou excluindo uma coisa assim muito, muito grande, algo muito grande. Então, será que o ser humano, para estar acontecendo o que está acontecendo agora, ele infringiu a lei do pertencimento com o planeta Terra, com o próximo? Será que ele infringiu a lei da hierarquia, da ordem, ao se achar maior que a natureza? E a última e a terceira lei é a lei do equilíbrio entre o dar e o receber. A própria lei já diz que é a lei da compensação. Eu preciso sempre observar se eu estou me doando muito ou se eu estou recebendo muito. Como que isso tá?
Os relacionamentos entre casal, isso é muito importante observar, porque quando a gente está se doando demais, a gente desequilibra. Quando a gente está recebendo demais, a gente desequilibra. E aí vão acontecendo os divórcios e tantas coisas que eu vejo. Então, assim, é bom que a gente observe esse equilíbrio. Para quê? Para a gente ter relacionamentos mais saudáveis e duradouros. E como que a gente está se relacionando com esse planeta? Com a humanidade? A gente está se relacionando de uma maneira equilibrada? Ou será que a natureza vem nos pedir esse equilíbrio? Pode ser dessa maneira, um pouco assim, drástica, assim, né? Num sentido, mas assim, é mais uma outra mensagem dentre tantas que foram passadas por nós. E eu fiquei fazendo paralelo nesse tempo todo, nesses dias, a respeito de como eu poderia pegar esse conhecimento, que é a ciência dos relacionamentos. Constelação é isso. A ciência dos relacionamentos. Como que a gente pode pegar e aplicar esse conhecimento para a nossa relação com esse planeta, a nossa relação com o próximo, a nossa relação com a gente mesmo. Porque agora que a gente está no isolamento, a gente é obrigado a se olhar de uma maneira que nunca foi olhada antes pela maioria das pessoas. Inclusive, eu falo de mim, né? Eu tenho uma trajetória de terapias e de processos, mas assim, tão profundamente como está sendo agora, eu nunca vivi. Então, assim, é uma honra estar podendo falar sobre isso nessa época e aqui com você, minha amiga. É muito incrível. Eu acho que ninguém vivenciou, né, amiga? Independente de Sim, geração, ninguém vivenciou esse movimento tão enorme de introspecção, né? Incrível, muito grata, tô amando. E é um processo inconsciente, aproveitando que eu tô aqui com a palavra agora. claro. Desde a primeira lei eu pensei, poxa, como que é uma coisa tão inconsciente que a gente reproduz esses padrões aí da ancestralidade, né? E Sim. a constelação frente é incrível, incrível, super indico. E aí, a gente sabe que a maior parte do nosso cérebro lida com o inconsciente. Então, muitas das coisas que a gente faz hoje em dia, a gente é direcionado por esse carro do inconsciente. Então, por isso que às vezes a gente sofre e não sabe por quê. Então, às vezes, na constelação, por exemplo, a gente tem excluídos, né? As leis a gente observa quem que não foi, a lei que foi infringida e também se há excluídos. O que é isso? Se eu tenho uma lei de pertencimento em que todos têm direito igual a pertencer ao sistema, essa é a premissa dessa lei. Se eu tenho um excluído, ou seja, por exemplo, um abortado, uma criança abortada, ela é excluída. Porque normalmente os pais eles não falam dessa criança. Normalmente é assim, aquele filho não veio, mas assim, bola para frente, a gente é muito jovem, a gente tem tudo para ter outro filho, para a gente seguir. Só que aquele espírito, aquele ser, ele foi gerado. Então, assim, a partir do momento que a gente traz a ele para o nosso coração, é uma coisa, assim, muito sensível. Realmente olhar para essa dor. É uma dor que é muito velada. A gente conseguiu, no direito, a gente trazer em que os natimortos, que são aqueles que ainda não nasceram e morreram no ventre, eles possam ter uma certidão de óbito. E esse é um ganho que, assim, a gente consegue incluir um filho trazendo uma certidão de óbito. Por quê? Porque você vai estar dizendo para o registro, o registro de notas, para o cartório, para o mundo, que esse ser, ele teve nome. Esse ser, ele existiu. Por mais que ele tenha vivido um mês, 2 semanas, pouco. E aí, a partir do momento que a pessoa, né, em si, ela não inclui
esse ser, o que que acontece? Os que vierem depois, eles vão assumindo o lugar desse. E eles... A questão de ordem também é violada. Por quê? Se eu tive, por exemplo, eu tive o meu primeiro filho, ele foi abortado. Ele aborto natural. O segundo nasceu e o terceiro nasceu. Se eu não falo desse primeiro, ou o segundo ou o terceiro corre grandes riscos de assumir o lugar desse primeiro, que é um excluído. E aí, esse serzinho, esse filho, por amor a mim e ao pai dele, ele assume esse lugar. E ele, na vida dele, um dos efeitos dessa supressão, né, de assumir esse lugar, é o que? Às vezes ele não sente que ele tem lugar no mundo. Ele se sente vazio. Por quê? Porque ele não é o primeiro filho. Ele é o segundo ou o terceiro. Então é aquela pessoa que sempre fica com aquela sensação de não sei o que eu tô fazendo aqui, fica assim, levando a vida. É uma coisa estranha mesmo. E às vezes as crianças que não vão conseguir ter essa percepção por serem ainda crianças, o que que vai acontecer? Elas vão apresentando sintomas. Pode ser um déficit de atenção, pode ser uma hiperatividade, né? Pode ser um... Tem os mais diversos tipos de sintomas. E só que nada na constelação é regra. Por quê? A gente se baseia num campo em que cada um que se abre, a gente vai ver o que é aquela história. Porque os sistemas, eles são complexos. Eles são únicos. Né? A Luísa está aqui, ela é um universo único, completamente diferente de mim. E é por essa diversidade que esse planeta, essa existência é tão magnífica. Então, assim, é muito bom porque a cada constelação que eu faço, eu me divirto, porque eu não sei o que vai vir. É verdade. Sim. E ao mesmo tempo, eu não posso ter medo também, nem receio do que for aparecer. Mas, assim, é um grande gozo, porque a cada vez, por mais que as histórias, ao falar, sejam o mesmo sintoma ou a mesma dinâmica, mas, assim, pode acontecer de tudo. Por isso que é tão assim, gostoso de tá vivenciando esse lado da terapia, né? De facilitadora. Então, assim, a constelação, ela vem nessas dinâmicas inconscientes e vem trazendo à luz o que a gente não consegue enxergar. É aquele ponto cego aqui atrás que eu posso olhar para qualquer lado que eu não vou conseguir ver. Às vezes, até numa terapia, né, convencional e tudo, a gente não consegue enxergar. Então, é muito legal porque traz à luz isso e a gente pode ir de novo para o caminho do amor, para o caminho de mais paz e para o caminho e também indo para o amor que cura e não o amor que adoece. Em muitas das obras desse mestre, do Bert Helling, ele fala sobre isso, o amor que cura e o amor que adoece. Esse amor que adoece é esse amor que às vezes a gente se mete numa questão familiar, inconsciente, e acaba se adoecendo mesmo. Então, é a gente religar os pontos, que às vezes o nosso sistema ele vai fazendo nós na existência. E aí vai religando esse ponto, igual aquele pisca-pisca da árvore. Vai religando, religando, religando. E aí sua vida começa a deslanchar, vai sendo desbloqueado mesmo. Exato. Assim como você teve a sua questão com seu pai, sabe? E eu, assim, eu me apaixonei pelas constelações, porque eu já fiz algumas, já passei por alguns atendimentos, que informação a gente fica passando por vários. Mas a primeira foi, assim, inesquecível, porque eu fui com uma questão, assim, que eu não aceitava muito como os meus pais me tratavam. E aí, acho que minha mãe tá até online, mas tá tudo certo. E aí, eu não aceitava muito bem. E
Aí eu fui, vi uma questão, apareceu uma questão do meu pai. E depois que foi ligado esse fiozinho entre mim e ele, quando eu cheguei em casa, a primeira vez que eu vi, foi como se eu tivesse visto pela primeira vez. Então, assim, eu reconectei a esse amor que é muito genuíno, é muito forte. E, assim, eu ganhei um amigo para a vida toda, um amigo que eu não tinha. Então, assim, a gente tem isso em comum, né? E, assim, dali eu fui vendo que magnífico. E aí foi mudando, né? Eu fui fazendo outras, participando de grupos e tudo. E quando eu vi que isso entrou no direito, eu fiquei louca. Eu falei assim, como assim? E aí se constela inventário, se constela os conflitos, os divórcios e tudo mais. Se constela violência doméstica. Então, qualquer conflito é possível de ser constelado. E aí eu vi que tava esse amor entre mim e esse conhecimento foi crescendo tanto, ele foi explodindo tanto dentro de mim que eu resolvi ser terapeuta também. Então, hoje em dia eu atendo as pessoas e é muito incrível como que as pessoas também me curam. Né? A gente que é terapeuta, a gente sabe muito disso. E assim, eu falo de muita gratidão mesmo sobre isso. E eu queria, assim, que a gente refletisse mesmo a respeito desse nosso momento atual e como que a gente pode relacionar a nossa relação com esse planeta. O planeta que é a nossa casa e as pessoas à nossa volta, a gente como sociedade, a gente como... até na nossa família. Eu acho que a gente tá com a nossa família, né, em casa. Tem uma pergunta. Tem, pode fazer. Então, o que acontece? Antes de eu fazer a pergunta aqui da Flávia, que eu não sei se você viu, mas eu até congelei aqui para não perder. Eu vi muito rápido. Ela pergunta, eu já vou falar a pergunta dela, mas antes eu queria, né, dar um depoimento também. Isso que você falou de olhar para o pai pela primeira vez, como se fosse a primeira vez, você tinha convivência com seu pai. Eu não tinha. Eu lembro que anos atrás, há uns 2 anos, antes de eu fazer a constelação, ele me procurou no apartamento antigo que eu morei. Me deu telefone e tudo. Eu lembro que eu salvei, assim, quando eu recebi a notícia, caiu, eu meio que desmaiei. Foi muito assustador. Foi como se um morto ressuscitasse, porque eu não tinha contato nenhum, era zero. E até quando eu tinha contato com ele, né, quando a gente morava junto, nos meus poucos anos de eu acho que foi só até 3 anos de idade que ela se separou. Não tenho quase memória, a idade do meu filho. Não tenho quase memória dessa época, quem tem, né, gente? Então, assim, eu já não conheci ninguém da família dele, eu não conhecia avô, não conhecia avó, não sei da minha história por parte de pai. Tanto é que toda vez que eu ia ao médico que me perguntava qual que é o teu histórico, tem alguém não sei o que na família? Eu falei, olha, eu sou cedo do lado da minha mãe, não sabia nem dizer nada disso, não conhecia ninguém, nem ver foto, nem ver foto. Então era zero, aí eu ficava, gente, que negócio é esse? Essa constelação é tão fantástica que foi um amor como se eu conhecesse já há muito tempo, né? Como eu falei lá no início, foi uma coisa que veio da raiz. E amor, você travou aí pra mim. Eu tô te ouvindo. Espera, escolha que não tem. Agora tá de novo. Que deu uma travadinha. Teve alguns momentos também que deu, mas não comprometeu a fala, não. Não sei se é pra mim ou se pra todo mundo, né? Não sei. E aí foi isso. E aí outra coisa que eu queria falar também, de mim acerca do que você falou, foi que eu passei por um aborto espontâneo, né? Antes de ter o Luca, e não sabia disso aí que você falou, sabe? É muito importante cuidar, então com certeza depois quero até conversar melhor com você sobre isso, para eu cuidar de conseguir, não, acredito que eu tenha como, né, fazer isso, alguma coisa para cuidar, de honrar esse ser que, na verdade, eu ia te perguntar, desculpa, porque eu sou leiga mesmo, então a gente está aqui, eu sou muito espontânea, não tenho a menor vergonha de dizer que de fato eu não sei. No meu caso, não foi gerado, né? Não foi com 6 semanas que
perdi, né? Esse bebê que positivou o exame de beta-HCG, exame de sangue também, mas não evoluía como deveria. Então, quando eu tive meu aborto espontâneo que veio, aquela menstruação muito forte, mas não foi expelido nada, não foi formado nada. Nada mesmo, não teve, porque às vezes a pessoa forma sei lá, a placenta, né? Não, mas, não sei, agora eu não tenho clareza como é que é o desenvolvimento do feto, gente. Mas tem gente que às vezes forma, eu acho que como chama, gente? Só fugiu o nome de tudo, que delícia. Não sei, Aquela amor. coisa que envolve. Aquela coisa que envolve. Oi, meu amor, aquela coisa que envolve o bebê, gente. Deu branco agora. A gente protege a criança. Não é o que alimenta é a placenta, mas é um saco. Não é um negócio que protege, que fica dentro do líquido amniótico. Esqueci o nome. Então, às vezes a pessoa cria aquilo e não cria e não. O feto não se desenvolve, não tem feto, mas a pessoa cresce a barriga sem feto nenhum dentro. Quando estivesse grávida, é porque fugiu o nome. No meu caso, não teve nada, mas teve um exame positivado e tal. Então, é um aborto bioquímico que a médica falou na época, que é uma gestação bioquímica, uma coisa assim. Isso, obrigada. Bolsa amniótica, uma bolsa que tem o líquido amniótico, exatamente isso, fugiu. Então, mesmo assim, é como se fosse mesmo uma vida para constelação familiar. É a minha dúvida, né? Seria essa. Mesmo assim, é preciso que eu honre mesmo esse filho, que eu fale desse filho. Então, no seu caso, apareceu na constelação que sim. Isso daí precisa abrir o campo, né? É claro, a gente não vai abrir um campo para a gente ver se teve, sabe? Não é constelação, não é oráculo. A gente costuma falar isso entre os consteladores. Então, assim, no seu caso apareceu. O que aparece numa constelação é o que precisa aparecer para você, né? É o mais necessário. Então, no seu caso, sim. E aí pode ser feito várias coisas, além dessa certidão que eu falei. Você pode ter um objeto simbólico que represente. Você pode plantar uma árvore. Eu sei que tem gente que acha meio estranho, mas assim, você tá ali mantendo a lembrança, essa ideia. Que você reviva essa lembrança dentro de você. Que a partir do momento que você vive como se não tivesse acontecido, você exclui. E é esse o problema. E eu dei uma lida aqui na pergunta dela a respeito de inversão de ordem. Nesse caso que a gente tá numa pandemia, né? Uma questão que a gente está cuidando uns dos outros. Então, assim, eu não acredito que haja uma inversão de ordem, mas observa como é a sua postura em relação aos seus pais. Quando a gente fala em inversão de ordem, eu tô sendo mãe da minha mãe. Não é assim, eu tô cuidando da minha mãe porque ela é idosa. Não é isso. Cuidar dos nossos pais, até para constelação, quando a gente é mais velho e eles não estão com condições, isso é uma bênção. A gente poder retribuir isso. Só que a gente nunca vai conseguir retribuir o que nos foi dado, que foi a vida. Essa conta não fecha. Porque a vida é um presente tão inacreditável, tão maravilhoso, que como que você vai retribuir isso aos seus pais? Não tem. Nem que você cuide deles ali, fica o dia inteiro ali cuidando deles. Você não vai retribuir. Então, o que acontece? A gente pode cuidar dos nossos pais quando a gente estiver mais velho, mas é num sentido de humildade. Eu não vou querer ser mais do que a minha mãe. A nossa mãe viveu coisas que a gente não faz ideia. Ela viveu em outra geração, sabe? Eu fico olhando para minha avó, minha mãe. Eu não sei o que elas passaram. Minha avó viveu a guerra. Como é que eu quero dizer o que a minha avó tem que fazer? Como que eu vou dizer para minha mãe o que é melhor para ela? Eu sei lá o que é melhor para minha mãe. A minha mãe veio primeiro do que eu. Eu que sou a menor nessa árvore genealógica, nessa hierarquia.
Então, eu me humildo a minha posição de filha, neta, e eu tomo conta somente ao que me cabe nesse sistema. E não vou tomar conta de coisas que são dos grandes. Para os grandes ficam coisas grandes. Para os pequenos ficam coisas dos pequenos. E não é pequeno porque a gente é inferior, não é isso. É porque a gente veio depois. É só nesse sentido. Então pode ficar despreocupada, assim, pode paparicar sua mãe, né, os pais que precisam de cuidado nessa época. Mas assim, observe como que você está cuidando. Em que nível. Você está sendo humilde nessa relação, nessa troca? Ou você está querendo, sabe, tomar conta de tudo, controlar? Como que está sendo isso? E aí você desequilibra, você infringe a lei do equilíbrio entre o dar e receber. Você infringe a lei da ordem. Duas leis. E aí sua vida vai ficando complicada. Coisas vão acontecendo, daqui a pouco você está sem emprego, daqui a pouco você não consegue arrumar ninguém para se relacionar afetivamente. O que acontece? Ah, é prosperidade. É muito bom a gente sempre observar essas leis. Com o nosso sistema familiar, na nossa empresa. Será que eu, como patroa, eu tô sendo mãe dos meus funcionários? Ou eu tô sendo patroa? Será que eu tô querendo dar além do que é a contraprestação? Será que eu tô fazendo eles pertencerem? Ou eu tô excluindo os meus funcionários? A minha empresa é um time? Ou a minha empresa é comércio, assim, né? No sentido de só ver os lucros, só... A minha empresa, ela cumpre uma função social na humanidade, no planeta? Ou ela só visa o lucro? Isso tudo eu estou observando essas leis. Em tudo isso. Então, assim, esse conhecimento, ele não é só dos relacionamentos, ao meu ver. É uma ciência que ultrapassa muito além do que isso. Então, a última coisa que eu tenho para falar de conhecimento, e daqui a pouco a gente vai fazer um exercício sistêmico, que eu preparei com muito carinho. Então, para contar para vocês que essa terapia ela pode ser usada de duas formas. A gente pode fazer... Quer dizer, ela pode ser usada de alguma... ela pode ser em grupo, que foi como a Luísa fez. Ela foi num grupo terapêutico em que algumas pessoas iam representando, como se fosse um teatro, um psicodrama, assim. Essas pessoas iam representando os personagens da vida dela. Uma pessoa foi ela, outra pessoa foi o pai, outra pessoa foi alguém que veio ali na hora. E aí essas pessoas elas vão tendo sensações, emoções que correspondem a esses personagens. Como isso é possível? Isso é possível. Vivos ou não, né, agora? Exatamente, vivos ou não. E podem ser personagens até abstratos. Tipo, pode ser eu posso colocar uma pessoa para representar a sua prosperidade e ver como se Teve comporta. gente que constelou o útero. Foi aquela vez? Isso. No inventário, a gente pode colocar um representante para o processo. A gente pode colocar um representante para o imóvel. A gente tem várias dinâmicas que podem ter personagens abstratos. Então, a partir da linguagem corporal dessas pessoas, a partir de como elas se movimentam, é possível que eu faça leituras e vou revelando para você o que se apresenta. E como isso é possível, que eu tinha falado? Os nossos inconscientes se comunicam. A gente tem comunicação. É aquela coisa, né? Eu tô pensando na Luísa, o Luiz vai lá e me liga. E eu fico assim, gente, como que o Luiz sabia que eu tava pensando nela? A minha amizade com a Luísa é um sistema. Além da gente estar em outros microsistemas, a nossa amizade é um sistema.
Então há essa comunicação, né? Eu tô aqui falando com a Luísa, ela tá na casa dela, eu tô na minha casa e não tem um fio que liga a gente, né? A maior prova dessas comunicações é até a internet, a ligação. Como é que eu falo lá do outro lado do mundo, né? Então essas ligações elas acontecem e tem essas comunicações. Então quando eu coloco uma pessoa para representar o pai da Luísa e ela sente, sei lá, amor, ou repulsa, ou alegria, ou dor, ou, sei lá, esse braço formiga. Como que é possível? Como que ela coça a cabeça igual o pai da Luísa? Porque se comunica. É uma grande teia. A gente tá numa grande teia. E aí pode ser feito em grupo, pode ser feito individual, eu com o cliente. E aí a gente pode utilizar diversas coisas para constelar. A gente pode utilizar os bonequinhos. Eu trouxe aqui pra gente ver. Os bonequinhos, assim. Ou a gente pode utilizar as âncoras, que são símbolos, bolinhas, quadrados, coisas assim, despersonalizadas. Ou a gente pode usar objetos mesmo. Usar as canetas, coisas assim, que vão representar. Então, pode ser usado em grupo, individual. Posso fazer meditação sistêmica. É uma condução para que você visualize certas coisas. Posso usar metáforas, que também é bem legal. Posso usar também uma história, um conto, que vai te direcionando a seguir e pensar e ver aquela questão que você não está conseguindo enxergar. Então, aqui, eu vou trazer uma meditação sistêmica para vocês, pensando muito no que a gente está vivendo e espero que vocês gostem. Podemos começar, amiga? Você quer falar mais alguma coisa? Ia falar, mas não sabia que você já ia no exercício. Então, amiga, são 4h48. Eu Sim. acho que era melhor a gente quebrar essa live e fazer uma outra para você poder fazer com calma. Já pensou no meio? 1 minuto? Não dá. Então, acho que podia falar com todo mundo entrar. Queria te avisar que sua avó está assistindo sua live. Não sei se você viu aí sua tia comentando. Super sua fã, linda sua tia. Tá Ela é vendo? maravilhosa. É um brilho As no olho. mulheres. A gente é muito semelhante, né, nisso que a gente fala. Até esqueci de falar, fiquei tão nervosa de apresentar, que eu esqueci de comentar que a gente é super unida nesses eventos aí de empoderamento, né, amiga? A gente já foi Total. no do Tony Robbins, sei lá, em Euribe, sei lá, do Pablo Palcara, a gente já foi a tantos, né? Vai ficar gravado. Então, gente, eu pretendo hoje ou amanhã criar um canal no YouTube para colocar todas essas lives, eu estou salvando, e aí muitas pessoas que não estão conseguindo ver vão poder ver tudo no canal no YouTube, tá bom? Então tem um aplicativo aí maravilhoso que eu consigo baixar as lives e vou botar lá, tá bom? Podem ficar tranquilos que aí depois outra pessoa pode ver, né? Eu faço nesse horário, gente, que é o horário que meu filho tira uma soneca. E à noite são muitos Instagrams enormes fazendo lives. Como eu sou um bebê ainda, eu não vou tentar competir com uma galera aí que está em todo um processo, mas hoje eu senti no meu campo de ir para a noite também. Senti de começar a fazer lives em outro horário e a pessoa escolhe a que quiser assistir, né, amiga? Com certeza. É Então, uma questão assim, de prioridade. claro, antes de encerrar aqui, eu queria agradecer demais. Achei assim fantástico. Eu sou apaixonada por ti mesmo, sou sua fã demais. Acho lindo isso, incrível o teu trabalho. Ver o quanto você cresceu, né, amiga? Ver o quanto que. E eu e você, né? Uma coisa que eu acabei não acrescentando aqui, agora eu lembrei, é que você. O que me motivou? Deixa eu ver o tempo, se dá tempo de eu contar isso rapidinho. Tá, temos 10 minutos. O que me motivou a buscar a constelação familiar? No meu processo aqui, no meu processo de despertar espiritual e tudo mais, já já estava desperta quando eu trouxe o Fernando Machado aqui ao Rio de Janeiro, lá no Núcleo Badra de Yoga, né, que foi onde a gente se conheceu.
E eu trouxe ele para fazer um curso lá de alquimia pessoal, depois também para um outro lugar. E nesse dia, nesse curso, o Vitor do Aprimoramento Moral, @aprimoramento moral, no Instagram dele, ele vai fazer live comigo também um dia. Ainda estava vendo que dia do final de semana que seria, se mesmo no próximo, porque ele está bombando de atendimento, está fazendo live com o Carlos Tunes, está bombando, então ele ainda não me deu certeza de que dia seria. Ele me falou o seguinte, porque eu era professora, eu troquei, eu larguei tudo para começar a com a minha energia para viver minha missão de alma mesmo. E assim, eu tô me erguendo do zero numa nova profissão e tal. Então requer coragem, requer mil coisas aí. E o meu amigo me explicou o seguinte: Luísa, você quer prosperar? Você quer viver da tua missão de alma? Não sei o que. Eu falei, quero, claro que quero, óbvio, quero viver do que eu amo, não quero ficar fazendo algo que eu não amo, faz o menor sentido. Você precisa fazer constelação familiar. Você tem que honrar teu pai. Meu pai, como eu falei, era como se fosse nada. Como se fosse nada. E aí eu fiquei com aquilo, desenvolvi aquilo um tempão, meses depois eu tive coragem de. Aí você ficava lá todo mês me mandando constelação familiar, eu vi, esse negócio estava me chamando. Até que um mês eu fui e já constelei de primeira. Se às vezes é importante informar para a pessoa se porventura não. Quero primeiro conhecer. Foi super clara a explicação da Loredana, mas sei lá, ainda estou insegura. Você pode ir numa constelação em grupo para você ver como é que funciona tudo, sentir e aos pouquinhos se empoderar, né, Lore? Tem muita gente que às vezes está lá na do Lula participando e às vezes até no dia, na última que eu fiz, no dia mesmo a pessoa já teve coragem, não, eu quero passar por isso, eu quero constelar. Que maravilhoso. Muito emocionante, inesquecível mesmo. Nossa, cada constelação é única, somos únicos. Então, assim, você falou maravilhosamente. É questão de honra mesmo, não perder essa live. Precisamos deixar salvo para muitas e muitas pessoas vejam. Eu acho que eu nunca vi alguém explicar de constelação familiar de forma tão simples. Esse que é o objetivo aqui. Tem muita gente que não está desperto ainda, que está buscando. Então, a gente precisa ser bem didático, né, para não ficar difícil a compreensão. E você foi perfeita. Então, posso encerrar? Você quer falar alguma coisa? Eu já encerro. E assim, constelação é vivencial, sabe? Eu posso ler 10 livros de Bert, de outros autores, mas assim, estar passando por uma vivência completamente diferente. Então, assim, muito bom você ter falado isso. Eu vou falar um pouquinho nesse começo dessa outra live sobre honrar pai e mãe, que é uma coisa que quando você falou me chamou atenção. Então, eu vou pegar uns minutinhos para falar sobre isso e a gente entra no exercício. Perfeito. Porque eu lembrei disso também, porque você falou dessa situação que a gente está vivendo e tudo mais, né? Então eu lembrei, muitas pessoas estão com dificuldade, quando você falou, aí a pessoa perde o emprego, não sei o que, opa, é importante aproveitar a Loredana hoje para falar disso. Isso, você eu não vou vai falar prosperar. isso, vou falar assim, dos significados que ele foi observando sobre o que é o pai, o que é a mãe. Vou falar. Isso. Fundamental. Precisa nem que seja uma live inteira sobre isso. É necessário, nem que você volte um outro dia. É muito importante as pessoas terem essa noção. Então, gratidão, meu amor. Eu vou encerrar essa daqui, gente. Já vou entrar de novo. Vou só salvar, já vou entrar de novo. Vocês entrem, tá? Para fazer o exercício que vai ser sensacional. Então, um beijo. Beijo, até já. Até já.